Em 1950, um homem teve um encontro que, bom, simplesmente desafiou a lógica e a ciência da época. Essa é a história do incidente de Guyancourt, um dos casos de OVNIs mais detalhados e, sinceramente, mais desconcertantes que existem. Fica aquela pergunta no ar, né? Uma pergunta que parece simples, mas é super complexa. O que de fato aconteceu naquela noite ali nos arredores de Paris? É isso que a gente vai tentar desvendar agora. Vamos para o cenário. Guyancourt, na França, um lugarzinho a uns 20 quilômetros de Paris. A data é 24 de julho de 1950. Uma noite que, para uma pessoa inespecial, se tornaria inesquecível e entraria para a história da ufologia. Claude Blondeau. Esse é o nome da nossa única testemunha. Ele era dono de um bar na região. Eram 11 da noite, ele estava dando uma volta e um som muito estranho quebrou o silêncio. Não era um motor, não era nada que ele conhecesse, era, segundo ele, um barulho de vento onde não ventava. Quando ele se vira para entender o que era aquilo, ele não vê só um, não. Ele dá de cara com dois objetos misteriosos, pousados ali na escuridão, a mais ou menos 100 metros de onde ele estava. E a descrição que o Blondeau dá é incrivelmente precisa. Ele não viu só luzes no céu, de jeito nenhum. Ele descreve, como a gente vê aqui, duas máquinas redondas, cinzas com vigias retangulares. Ele até estimou o tamanho, cerca de 5 metros de diâmetro por 1,60 m de altura. São muitos detalhes para uma observação à noite, né? E sob pressão. E aí, de repente, o que era só um avistamento vira um encontro de verdade. Uma porta grossa, meio oval, se abre em cada uma das naves e de cada uma desce um piloto. E para o espanto total do Blondeau, eles simplesmente começam a consertar uma das máquinas como se fosse a coisa mais normal do mundo. E os pilotos? Então, eles eram surpreendentemente humanos. Tinham mais ou menos 1,70 m de altura, cabelo castanho, vestiam um tipo de uniforme de voo. Essa descrição é muito interessante porque foge totalmente daquela imagem do alien cinzento que ficou tão famosa anos depois. E o mais bizarro de tudo, eles consertaram a nave com as próprias mãos, sem nenhuma ferramenta. Mesmo com toda a emoção daquele momento, o Blondeau se aproxima e, num ato de uma calma impressionante, faz uma pergunta bem direta. Estão com alguma avaria? Esse é o momento do primeiro contato. A resposta é ainda mais incrível. Um dos pilotos responde em francês, com uma pronúncia um pouco lenta, meio arrastada. Sim, mas logo logo estará tudo arrumado. Uma conversa surrealmente casual no meio de um campo escuro. E o tal do logo logo foi rápido de verdade. Coisa de 1 minuto. Um único minuto depois dessa conversa, o concerto já estava feito. Uma eficiência literalmente de outro mundo. Enquanto os pilotos se preparavam para voltar, a porta de uma das naves ficou aberta e o Blondeau conseguiu dar uma espiada. O que mais chocou ele foi a luz lá de dentro. Ele descreveu como a iluminação mais perfeita que eu já vi. Não projetava sombra nenhuma. Imagina só, uma luz sem fonte aparente e que não faz sombra. Lá dentro, o Blondeau viu uma cabine circular, com uma cadeira no meio, um painel de controle e um volante oval. São muitos detalhes para uma olhada tão rápida. É uma memória fotográfica de um momento inacreditável. Ainda curioso, ele não se aguentou e fez mais uma pergunta. Ele queria saber para que serviam tantos botões e controles naquele painel que parecia tão complexo. A resposta foi tão misteriosa quanto a própria nave. Uma palavra só: energia. E só. Mas nenhuma explicação. Antes de irem embora, o Blondeau notou outra coisa incrível. As naves pareciam não ter peso nenhum, sabe? Elas flutuavam a uns 10 centímetros do chão, sem tocar em nada, desafiando a gravidade bem ali, na frente dele. E a velocidade com que tudo aconteceu é de cair o queixo. O encontro todo não durou mais que 2 minutos. Pouso às 11 da noite, contato e reparo às 11h01 e partida às 11h02. Uma janela de 2 minutos para o impossível acontecer. A decolagem também desafiou qualquer lógica. As naves subiram em silêncio. Foram da horizontal para o vertical num piscar de olhos e simplesmente sumiram no céu como se fossem estrelas cadentes. Abalado, claro, mas completamente lúcido, o Blondeau voltou ao local na manhã seguinte. Ele foi atrás de provas, marcas de pouso, pegadas, qualquer coisinha que pudesse provar que aquela experiência extraordinária foi real. E aqui está o grande paradoxo desse caso. De um lado, tem o relato super detalhado do Blondeau. Do outro,
O local do encontro no dia seguinte. Absolutamente nada. Nenhuma marca, nenhuma pegada, nem a grama estava amassada. Um vácuo total de evidências físicas. Então, o que foi o incidente de Gayangur? Foi a memória detalhada de um encontro real ou foi uma imaginação poderosa, talvez uma alucinação? A falta total de provas físicas, confrontada com um relato tão rico e coerente, é o que transforma esse caso num enigma que continua nos assombrando até hoje.